nossa força. Vamos cantar com entendimento, amor e alegria. Vamos louvar, a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos cantar com entendimento, amor e alegria. Vamos louvar, pois o morto não pode louvar, o sepulcro não pode cantar. E você que está vivo, graças ao bom Deus, deu glória. Pois o morto não pode louvar, o sepulcro não pode cantar. E você que está vivo, graças ao bom Deus, deu glória. Deus está procurando o verdadeiro adorador. Tô aqui, já achou. Deus está procurando o verdadeiro adorador. Tô aqui, já achou. Deus está procurando o verdadeiro adorador. Tô aqui, já achou. Deus está procurando o verdadeiro adorador. Tô aqui, já achou. A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos cantar com entendimento, amor e alegria. Vamos louvar, a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos cantar com entendimento, amor e alegria. Vamos louvar, pois o morto não pode louvar, no sepulcro não pode cantar. E você que está vivo, graças ao bom Deus, deu glória. Pois o morto não pode louvar, no sepulcro não pode cantar. E você que está vivo, graças ao bom Deus, deu glória. Deus está procurando o verdadeiro adorador. Tô aqui, já achou. Deus está procurando o verdadeiro adorador. Tô aqui, já achou. Deus está procurando o verdadeiro adorador. Tô aqui, já achou. Deus está lá de cima procurando o verdadeiro adorador. Tô aqui, já achou. Bata na palma da mão, bata com o pé no chão. Um passo pra direita, um passo pra esquerda. Louva a Deus, é muito bom. Bata na palma da mão, bata com o pé no chão. Um passo pra direita, um passo pra esquerda. Louva a Deus, é muito bom. Deus está procurando o verdadeiro adorador. Tô aqui, já achou. Deus está lá de cima procurando o verdadeiro adorador. Tô aqui, já achou. Deus está de olho procurando o verdadeiro adorador. Tô aqui, já achou. Deus está procurando o verdadeiro adorador. Tô aqui, já achou. A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos cantar, vamos louvar. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Senhor, que no final dos tempos o amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos o amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos o amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos o amor esfriaria. E ele lhe pergunta: cadê teu amor? Para com teu irmão, seja de cor ou não, seu coração aos poucos vai endurecendo. E hoje é normal mortos caídos ao chão, famílias em contenda, brigas e disputas, filho matando pai, irmão contra irmão, a falta de dinheiro, drogas e engano. Ei, vamos acordar, Jesus é a solução. E disse o Senhor que no final dos tempos o Senhor que no final dos tempos e disse o Senhor que no final dos tempos e disse o Senhor que no final dos tempos chacinas, explosões, crianças molestadas, a guerra interior que cresce em você. O fim está chegando, você não acredita. O cego é simplesmente o que não quer ver. Não ouço mais ninguém orando
com seus problemas eu ouço falar, mas ainda é tempo de ter um renovo de amor no coração que só Deus pode dar. E disse o Senhor que no final dos tempos, e disse o Senhor que no final dos tempos, e disse o Senhor que no final dos tempos, e disse o Senhor que no final dos tempos, já se nas explosões crianças molestadas, a guerra interior que cresce em você. O fim está chegando, você não acredita. O cego é simplesmente o que não quer ver. Não ouço mais ninguém orando pelo outro. Cada um com seus problemas eu ouço falar, mas ainda é tempo de ter um renovo de amor no coração que só Deus pode dar. E disse o Senhor que no final dos tempos, e disse o Senhor que no final dos tempos, Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia você conectado além das fronteiras no programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui. Eu estou agora aqui na Capela Irmã Estevanato, na Casa de Oração para Todos os Povos, a Igreja O Brasil para Cristo no Mandaqui, presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Estevanato. Nós vamos estar juntos ali até aproximadamente 11 horas e 30 minutos e hoje, na Manhã Mandaqui, nós temos a conversa teológica. Eu recebo aqui, já batemos o papo semana passada, foi muito bom e recebo novamente ele que vai ser um parceiro aqui por longas datas para conversarmos muito sobre o cunho teológico, o nosso querido palestrante, professor e pastor Carlos Eduardo. Muito bom dia, meu amigo. Bom dia, pastor Vanderlei, bom dia, equipe que está nos assessorando, a nossa diretora Ângela, bom dia a você que está participando conosco deste momento descontraído de conversa sobre a palavra do Senhor, o que é sempre muito bom para as nossas vidas, e que nós todos aproveitemos esse momento para nos achegarmos mais àquele de quem dependemos em todas as coisas. Aproveite e seja um missionário virtual. Deixe o seu like, compartilhe a nossa programação e marque pessoas para serem edificadas através da conversa que teremos teológica. Hoje vamos falar de Cristologia, estamos falando de Cristologia e vamos falar um pouquinho da divindade de Cristo. A pergunta que não quer calar: Jesus sempre existiu? Daqui a pouquinho o senhor responde. Amém. Porém, antes, hoje é dia 11 de março, sexta-feira, nós temos aniversariantes na nossa igreja local e também na nossa regional. Aproveitando sempre os nossos convidados para que eles possam orar e abençoar no nome de Jesus a vida de cada um de vocês. Você que está aí no Facebook, no Instagram ou no YouTube, que está fazendo aniversário no dia de hoje, também nós queremos orar com você e por você. Lá no Piauí, na nossa igreja, o Brasil para Cristo, em Água Branca, quem está fazendo aniversário hoje é o Antônio Adriel Fernandes Monteiro. Parabéns para você, meu amigo. Deus te abençoe. Já em Pirassununga, na nossa igreja, o Brasil para Cristo, em Santa Fé, é a Joyce Pereira que está aniversariando hoje. Parabéns, Joyce. Na igreja O Brasil para Cristo, em Terra Preta, quem está fazendo aniversário hoje é o nosso querido precioso irmão Jonas Almeida. Parabéns, Jonas. Deus te abençoe. Na nossa igreja em Bragança Paulista, quem faz aniversário hoje, Joyce de Oliveira Silva. Parabéns, Joyce. Em Diadema, terra do nosso querido teólogo, professor e mestre, pastor Elias. A igreja O Brasil para Cristo em Diadema estão com 2 aniversariantes, a Priscila Rufino Lima, parabéns Priscila, e o Arlen Torres Gonçalves, parabéns para você também, Arlen. Aqui no Mandaqui,
Quem está fazendo aniversário hoje é o Bruno Cunha, França. Parabéns para você. Também aqui no Manda Aqui, nós temos duas aniversariantes, a Denise Esperidião Santos Lago e a Helena Januse Ribeiro. A todos vocês, Deus abençoe de uma forma rica e abundantemente. Nós queremos orar e interceder pela vida de cada um de vocês, aproveitando também a presença do nosso ilustre e amigo pastor Carlos Eduardo. Queremos orar pela sua sexta-feira, internauta, para que Deus lhe proporcione uma sexta-feira abençoada, bem como um final de semana. Vamos orar, meu amigo? Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus querido, nós confiamos plenamente, ó Deus querido, na comunhão que temos pelo Teu Espírito Santo e em nome do Teu Filho Jesus, com o Teu trono, Senhor, de glória, de poder, de graça e de misericórdia. Nós cremos, Senhor, nesta ligação direta, por isso não jogamos palavras ao vento, mas sabemos, Senhor, que os Teus ouvidos estão atentos à voz do nosso clamor. E nesse momento, Senhor, nós oramos intercessoriamente, nós oramos abençoando a vida destas pessoas, Pai querido, a quem tens concedido mais um ano, a quem tens concedido um novo horizonte, uma nova visão, uma nova expectativa. Ó Pai, que seja, ó Deus querido, na Tua presença mais um ano de bênção, mais um ano de cobertura espiritual, mais um ano da Tua presença, da Tua orientação. Pai querido, põe a Tua mão, Senhor, direciona, ajuda, cobre, perdoa, Pai, para que o louvor ao Teu nome nestas vidas seja grande, para que a glorificação do Teu nome por estas vidas seja, Senhor, Deus querido, missionário entre as pessoas que os conhecem. Que através dessas vidas, Pai, pessoas se acheguem ao Teu trono também. Nós os abençoamos em nome do Senhor Jesus, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. 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 Parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Receba os abraços aqui da nossa igreja, o Brasil para Cristo no Manda Aqui, dos nossos queridos pastores sêniores Joel e Leonor Estevanato e da equipe da Manhã Manda Aqui, sempre muito bem representada, né, meu amigo pastor Carlos? Olha quem está ali, a Ângela Voltier, o Alessandro, que é carinhosamente chamado aqui de Léo, e quem estava há pouco aqui é o presbítero Paulo Guima, o Paulo Guimarães. Benção. Benção essa equipe preciosa. Nós só vamos ao ar por causa deles, né? Verdade. Glória a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos. O senhor está bem? Está tudo jóia? Graças a Deus, tudo muito bem. Dormiu bem? Graças a Deus, muito bem, em ótima companhia. Que bom. Como se chama a primeira e única dama? Helena, já um abraço, um beijo para ela. E a minha confissão pública de eterna dependência e amor eterno. Uau, você ouviu isso, dona Ângela Botier? Repita que a dona Ângela estava envolvida ali na programação. Repita porque os internautas, anote, você que é homem aí, anote, porque vale a pena fazer uma média com a esposa, olha, com essa frase linda que ele acabou de dizer. Olha, dona Helena, momento love na Manhã Manda Aqui. Amém. Mais uma vez, a minha eterna dependência, a minha confissão pública de eterna dependência e de amor eterno por você, e você sabe que isso é verdadeiro. Uau! Glória a Deus. O senhor tem quantos filhos, pastor? Eu tenho 4 filhos. 4 filhos. O senhor trabalhou, hein? Bastante. Pouco. O senhor está com a unção do pastor Ricardo Andrade. Amém. O que é grande coisa, hein? Respeito muito o pastor querido, um homem de servo de Deus, e estar com a unção dele é bênção. Então, um grande abraço ao Felipe, meu filho mais velho, ao Bruno, meu segundo filho, a Kathleen, que acabou de ser mãe de gêmeos e me tornou vovô pela 6ª vez e de gêmeos agora. Parabéns. E ao meu filho mais novo, João Marco, o caçulinha, que tem 6 anos de idade, faz 7 anos no mês que vem. Que bom. É uma honra tê-lo aqui conosco, viu? Os alunos do BBC, do Manda Aqui, estão felicíssimos que o senhor voltou. Eu acho que teve oração contrária aí nesse negócio da sua ida para João Pessoa, hein? Eu nem entro nesse assunto, porque é um debate teológico difícil. É apenas brincadeira. É evangeliquez de sede. É verdade. Mas a gente entende perfeitamente. Verdade. Como anteriormente nós mencionamos, o pastor Carlos Eduardo vai estar aqui conosco
nessa conversa teológica que, se Deus quiser, vai estender até a volta de Jesus, se Ele assim permitir. Jesus. Né, e é aprovar. muita honra. Amém. A honra é nossa, pastor Carlos Eduardo. E hoje nós vamos falar, dentro da cristologia, sobre a divindade de Cristo. Jesus sempre existiu? Por que alguns evangélicos acreditam que Jesus passa a existir a partir de Maria? É uma questão bastante complicada, né? A cristologia, ela é uma daquelas matérias bem difíceis do estudo teológico, por causa da dupla natureza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Inclusive, os primeiros concílios da Igreja Católica, oficializada por Teodósio no final do quarto século, ela fez vários concílios para chegar ao entendimento melhor da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o que mais eles avançaram é chegar a dar a Maria a condição de Theotokos, uma posição defendida por Cirino, que significa a mãe de Deus. Então, Leão, um grande bispo, um papa católico, ele escreveu uma carta para esse concílio, declarando Maria como mãe de Deus segundo a carne. O que não deixa de ser uma expressão bastante curiosa, porque, por exemplo, Jesus explica à mulher samaritana, e está em toda a Escritura, que Deus é Espírito. Ser mãe de um Deus que é Espírito segundo a carne significa exatamente o quê? Né? Porque ela é uma criatura, então a criatura seria mãe do Criador. Então a cristologia, ela oferece esses territórios que eu chamo de escorregadios, em que a observação do detalhe muda completamente a ideia inicial que pudéssemos ter, tratando o assunto com simploriedade. É isso e pronto. Quando você vai para a Escritura, o é isso não é isso e o pronto não é pronto. Exatamente. Então é preciso analisar cada questão dentro do detalhe. Jesus Cristo sempre existiu? É a pergunta. Podemos dizer que sim, porque isso está esclarecido na palavra de Deus. Um versículo que certamente deve estar em tua mente e na mente de quem está nos assistindo é o Evangelho de João, no capítulo 1 e os 3 primeiros versos. Né? Porque ali se estabelece um território de análise, de estudo. João propõe um território de estudo. Vocês querem falar sobre Jesus Cristo? Eu proponho estas 3 coisas essenciais. Então, ele estava, quando principiou, ele já estava, né? Então ele não começa depois do princípio, ele estava antes do princípio. Número 2, vem a dicotomia, ele estava com Deus, mas era Deus. Então João está propondo algo que já sabemos que vai dar alguns nós na nossa cabeça, e o Espírito Santo vai precisar de desatar cada um desses nós, porque ele estava com Deus, mas era Deus. E em terceiro lugar, João nos propõe uma nova análise, uma busca nas Escrituras por maiores informações, quando ele diz que tudo foi feito por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Eu até quero ler esse texto para os nossos internautas. Vamos ler. João, capítulo de número 1. Vamos ler a partir do 1? Vamos. Nós vamos ler na versão Almeida Corrigida Fiel, a ACF. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 2. Ele estava no princípio com Deus. E o 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Pastor Vanderlei, estas 3 propostas aí, sozinhas no livro de João, costuma-se dizer que a Bíblia está resumida, o Evangelho está resumido em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu diria que o livro de
João, usando uma linguagem secular, popular, cada versículo é um flash. É. Porque se a gente quer resumir o Evangelho em João 3,16, o que a gente faz com o que acabou de ler? É uma proposta que nos instiga, que nos estimula a, número 1, varrer a Escritura inteira, através de assuntos que corroborem essas 3 afirmações. Ele não está em nenhum momento propondo teses, ele está estabelecendo dogma. E interessante também que o evangelista João, ele é o que vai dar maior ênfase à divindade de Cristo. Assim como Mateus, que ele vai dar uma ênfase, porque ele está escrevendo aos judeus sobre o Antigo Testamento. É comum você ler o Evangelho de Mateus e você perceber, porque assim falou o profeta, porque ele está ligando o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Então ele está escrevendo para os judeus e dando referências de cumprimentos na vida de Jesus. Mateus com essa ênfase. João, ele já vai dar uma ênfase em registros de coisas que não estão nos evangelhos sinópticos a respeito da divindade de Cristo. Sim, porque os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles apresentam um dos aspectos que também é forte na palavra de Deus, que é o aspecto profético. Com uma profecia estabelecida nas Escrituras se cumpriu rigorosamente, essa é uma força que mesmo o ateu não consegue combater nas Escrituras, porque contra fato não há argumento. Se a Escritura prevê algo sobre Cristo 4.000 anos antes da vinda dele, e esse aspecto se cumpre rigorosamente, o ateu dirá o quê? E se, por exemplo, o salmista Davi, no Salmo 22, por exemplo, ele estabelece 7, 8, 10 parâmetros que só se identificam na crucificação de Jesus Cristo, e isso dentro de profecia nos leva a uma probabilidade que é imbatível, não se pode atacar algo escrito 1000 anos antes e que se realiza em todos os seus detalhes. Verdade. E são variantes em grande número. Então, Mateus, Marcos e Lucas se apoiam fortemente em profecia. João, maravilhosamente, revela, se posiciona como sendo um profeta. Eu estou falando tudo aquilo que se anunciou, eu estou falando como visível aos meus olhos e palpável às minhas mãos. Verdade. Eu não estou falando que alguém profetizou, eu estou falando que eu estou vendo a profecia diante de mim. Ela anda, ela fala, ela come, ela estende a mão, ela cura, ela ressuscita. Eu estou vendo a profecia. No entanto, pastor, tem versículos que eu gostaria de compartilhar com os internautas e colocar aqui para o senhor, de frases do próprio Jesus admitindo a sua divindade. Sim. De existir antes de todas as coisas, sendo Deus. E provavelmente a maioria delas vai estar em João. Exatamente. Por exemplo, Ângela Voltier, João capítulo 8, versículo 58, por gentileza. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58. Respondeu Jesus: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Ele está usando a palavra eu sou, que significa o eterno. Eu sou. Usando esse nome revelado de Deus como o eterno. Depois, João capítulo 10, versículo 30, o evangelista João também, ele vai escrever uma frase de Jesus que o iguala como Pai. Eu e o Pai somos um. E posteriormente, na oração sacerdotal de Jesus, João capítulo 17, o versículo 5, da oração sacerdotal, ele vai estar na sua oração com o Pai. Isso mostra muito claro também a Trindade. Jesus orando ao Pai, dizendo: e agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes do princípio que o mundo existisse.
Sim, aliás, pastor Vanderlei, se nós pudermos, não sei se podemos usar o tempo Por favor, nessa fica à abordagem. vontade. Eu gosto muito de pegar os versículos e fazer uma análise o mais rápido que possamos sobre eles. Então, eu gostaria de voltar ao primeiro, lá 8:58. João 8:58, porque há detalhes aqui que nós precisamos observar e eles são muito fortes. Primeiro, Jesus usa uma frase que para nós, gentios, ela não tem a força e precisa ter, nós precisamos entender isso, que ela tinha para os ouvintes de Jesus. Jesus está propositadamente usando o verbo no tempo que seria errado. Porque o tempo aqui verbal seria eu era, antes que Abraão existisse eu era. Mas ele está dizendo eu sou, porque quando Moisés, talvez nós venhamos a abordar isso mais para frente, quando Moisés tem o encontro com Deus lá na sarça, Deus se apresenta a ele como sendo o eu sou. Em 2 versículos que nós depois podemos analisar, Deus diz, tu dirás, eu sou o que sou. Né? E depois ele confirma no verso seguinte, tu dirás a eles, eu sou, esteve comigo. Então, para um hebreu, qualquer ser humano que dissesse eu sou, estaria claramente, e é isso que os judeus entendem, por isso a sua irritação dos adversários de Jesus, porque ele está dizendo eu sou Yahvé. Né? O mesmo que encontrou com Moisés é quem está aqui diante de você. E ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Mas veja que isso em detalhe, observando em detalhe, só coloca Jesus, se ele dissesse eu era, só colocaria Jesus para antes de Abraão, mas não para antes da criação. Se ele dissesse eu era, alguém diria, você é um pouco mais velho do que Abraão, que é o que eles vão argumentar. Mas ele não está dizendo eu era, está dizendo eu sou, o que significa eu sou eternamente o mesmo. Aleluia. Né? Então, não é que eu era antes de Abraão, eu sou antes da criação. E se nós, do verso 28, voltarmos só 2 versículos para o verso 26, o mesmo Jesus está dizendo, Abraão, que é vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Glória a Deus. Então, Abraão, ele teve diversas teofanias, diversas conversas com o Altíssimo. Mas numa das vezes, no capítulo 18, nós vemos Abraão vendo aquele com quem fala. Nas outras, isso não está em evidência e não se pode dizer que ele viu. Está se dizendo que ele teve a conversa, e ter a conversa é uma coisa. Mas ver sensivelmente aos olhos, né, ter essa experimentação sensorial, está no capítulo 18. E Jesus está dizendo algo que, se eu fosse judeu e fosse adversário, eu ficaria muito irritado. Porque só há uma passagem em que isso se classifica, que é a passagem em que está claramente dito que Abraão ficou na presença de Yahvé. E Jesus está dizendo, Abraão exultou por ver esse dia, ele viu esse dia da minha presença e se alegrou. Lá no capítulo... Pastor, antes de entrar nesse próximo capítulo, Sim. nós vamos ao intervalo e voltamos com a sua reflexão e exposição nesse outro capítulo 10, versículo 30. É isso que o senhor ia ler, Amém, né? isso. Então, agora na capital paulista, são 10 horas e 27 minutos. Nós vamos ao intervalo e voltamos com mais bate-papo, uma conversa teológica com o pastor Carlos Eduardo. Voltamos já já. Amém. É ruim eu ficar...
conheceu, se esvaziou de sua glória, tornou-se servo e se humilhou. Por isso Deus o exaltou e acima de todo nome está. A morte não o segurou, pois nele havia todo algum. Ressuscitou em corpo e alma e me fez um filho seu. Ele é o visível do invisível, o primeiro de toda a criação. Ele é a estrela da manhã e um dia vem pra me buscar. Ele era antes de tudo, tudo foi feito para ele. Seja a glória, a honra e o louvor para aquele que me salvou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, veio ao mundo, mas o mundo não o conheceu, se esvaziou de sua glória, tornou-se servo e se humilhou. Por isso Deus o exaltou e acima de todo nome está. A morte não segurou, não, 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 pois nele havia dor algum. Ressuscitou em corpo e alma e me fez um filho seu. Ele é o visível do invisível, o primeiro de toda a criação. Ele é a estrela da manhã e um dia vem pra me buscar. Ele era antes de tudo, tudo foi feito para ele. Seja a glória, a honra e o louvor para aquele que me salvou. Ele é o visível do invisível, o primeiro de toda a criação. Ele é a estrela da manhã e um dia vem, 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 vem. Ele era antes de tudo, tudo foi feito para ele. Seja a glória, a honra e o louvor para aquele que me salvou. Agora na capital paulista, 10 horas e 32 minutos, estamos no ar também no streaming Netfé TV. Para você que está aí na Netfé TV, a paz do Senhor, Shalom, Revendo Shalom e Yerushalai para você. A dona Ângela aqui, oh meu Deus. Hoje nós estamos batendo um papo com o nosso querido teólogo, professor, palestrante, pregador, pastor Carlos Eduardo. É muito bom tê-lo conosco, pastor Carlos Eduardo. Agora estamos no streaming também da Netfé e estamos falando sobre a matéria de Cristologia na conversa teológica, especificamente hoje com o tema a divindade de Cristo. A pergunta que eu fiz para o pastor Carlos Eduardo é se Cristo sempre existiu. E ele está dando a resposta anteriormente, ele falou a respeito de João, capítulo 8, versículo 58, e agora ele iria fazer a reflexão, vai fazer a reflexão sobre João, capítulo 10, versículo 30. Eu estou falando, mas nem sei se era esse. Amém, é isso mesmo, então tá. É isso mesmo, porque nós estamos fazendo a abordagem dos versículos que o pastor falou, porque é preciso que os nossos irmãos compreendam que em apologética, a citação de um versículo, ela é importante quando você faz a análise para quem está ouvindo, seja uma pessoa interessada positivamente ou negativamente, é importante que você faça a interpretação contundente daquilo que verdadeiramente
o versículo quer dizer, para que não apenas a pessoa tenha um versículo de referência, mas que a interpretação desse versículo a leve à convicção da verdade que você está defendendo. Então, João, por exemplo, 10, que o pastor citou, a força desse versículo, é claro que está em João 10:30, em que Jesus diz, eu e o Pai somos um, mas no reflexo que isso causou. Porque se as pessoas dessem as costas para ele e dissessem, isso é um paroleiro, ou não vamos discutir mais, porque ele se vê claramente que ele é louco. Não, o versículo 31 diz que os judeus que eram versados nas Escrituras, ensinados nas Escrituras, puseram a mão em pedras para apedrejar. Então, havia várias razões para se apedrejar alguém em Israel. Adultério, por exemplo, era um caso, né? Desobediência era outro caso. Mas aqui, a única coisa que está em evidência é blasfêmia. O motivo de apedrejamento é blasfêmia. Então, estamos tratando aqui de blasfêmia. O que Jesus disse para o judeu é blasfêmia. Então, se é blasfêmia, não está entendido nenhum sentido figurado. Como o que eu poderia dizer hoje. Eu estou no Senhor, o Senhor está em mim. Já vi louvores com afirmações semelhantes, em que se entende claramente a pretensão figurada. Jesus não pretendeu intenção figurada e o desdobramento da conversa nos revela que também os fariseus não entenderam nada figurado aí. Eles entenderam blasfêmia. E é o que eles vão dizer no verso 33. Nós não queremos apedrejar você por boas obras, nós queremos apedrejar porque você está blasfemando, Sim. Está se fazendo um com Deus. Então, fazer-se um com Deus tem uma implicação muito forte nas Escrituras. Leva essa pessoa que está falando a Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, leva essa pessoa a ser o referido de Isaías, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome é Pai da Eternidade, entre outros atributos, né? Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Né? Se ele é Pai da eternidade, está óbvio que ele é eterno. Muito bom, né? muito bom. Então, o que Jesus está dizendo, ao dizer eu e o Pai somos um, eu sou aquele de Isaías, eu sou aquele de Moisés. E eles têm essa recepção. E lá em João 17... Que é a oração sacerdotal. Na oração sacerdotal... Onde Jesus ora por ele mesmo, ora pelos discípulos contemporâneos dele, ali, os que estavam ali, e por aqueles que viriam. E ora por nós. Por nós. Aleluia. Orou por você. Jesus orou por você. Jesus orou por mim. Amém. Então, se o seu pastor ora por você, glória a Deus. É função nossa orar pelas ovelhas mesmo, né? E as ovelhas orarem por nós. Amém. E se nós oramos uns pelos outros, maravilhoso. Mas Jesus orou por você. Jesus está intercedendo por você. Jesus e o Espírito Santo intercedem por você diante de Deus e intercedem por Deus para você. Aquela voz que te chama a uma reconciliação com Deus é a voz do Espírito Santo, que atua na tua consciência. E a voz que intercede com gemidos inexprimíveis diante de Deus é a voz do Espírito Santo. E lá está o Cordeiro ao lado do trono intercedendo por você. Só para que os internautas que estão agora no streaming da Netfé entendam, nós estamos mencionando João capítulo 17, versículo 5. Vou pedir para que a Ângela coloque aí para você, para que nós possamos ler novamente e você possa entender aquilo que o pastor Carlos Eduardo ele vai explicá-lo. Diz assim, na sua oração sacerdotal: E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então aqui ele está falando de glória. E ele está falando uma coisa muito interessante. Ele está falando, glorifica-me junto de ti mesmo. Isso é uma testificação de comunhão de glória, né? Glorifica-me com a glória que tu tens em mim e eu em ti, né? E eu tenho esta glória antes que o mundo existisse. E lá no verso 24, se a gente puder colocar... Versículo 24. Ele diz,
Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, a que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Então não se trata apenas de glória, trata-se de a glória e relacionamento de amor puro. Deus tem com Jesus amor, glória e amor puro antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Mundo aí é cosmos, é o universo, é totalidade da criação. Antes da totalidade da criação, e deve-se entender também, inclusive, anjos em todos os seus variados graus. Verdade. Mundo aqui não é a criação daquilo que conhecemos, é a criação de tudo que conhecemos e desconhecemos, é a totalidade do ato criador. Antes dessa totalidade, antes de Gabriel, antes de Miguel, antes do chamado Lúcifer, que é o diabo, Satanás, antes de toda a criação, Jesus compartilha glória e compartilha amor com seu Pai. Então essa é uma declaração de eternidade explícita. Alguém disse que o Cristo, Jesus, ele é Deus e sempre existiu. Porém, Jesus é uma humanidade dele, é o nome que ele recebe de Deus, com o mensageiro do anjo que passa a Maria, o Emanuel, Jesus, que passa a viver humanamente entre nós. Estaria exato essa posição? Há uma série de desvios. Como eu disse, houve vários concílios católicos para definir a natureza de Jesus, não definiram propriamente e definiram coisas paralelas, periféricas. Então, essa dificuldade sempre existiu desde os primeiros tempos. Esse entendimento é um entendimento gnóstico, começou com os gnósticos e se transformou em várias correntes de pensamentos durante a história e existe até hoje. Nós temos uma seita hoje que defende um desses pensamentos, né? Jesus foi criado, o que na Bíblia se rebate em 30 segundos, um minuto no máximo. Então, há várias linhas de pensamento. Uma é a de que há o nascimento de Jesus, o nascimento dele, homem, ele não é Deus, não tem parte com Deus, só tem a natureza humana, e que o Cristo incorpora nele quando do batismo. É verdade. Então, aquela visão que João tem, João o Batista tem da pomba descendo sobre a cabeça, ela relata, na verdade, segundo gnósticos e todas as linhas... Acho que os ebionistas também creem dessa forma. Então, os ebionistas, eles vêm crer nisso, todas as correntes derivam dessa, né? Vem sobre Jesus ali o Cristo e esse... Cristo abandona esse Jesus quando da crucificação. Por isso a fala de Jesus, Deus meu, por que me abandonaste? Está se referindo ao Cristo que o teria abandonado. O que torna a nossa teologia cada vez mais interessante, porque esse Jesus abandonado vai ressuscitar. Então nós temos uma reentrada do Cristo no Jesus morto, enfim, e são coisas que teologicamente não se leva muito tempo para debater, a Escritura é muito clara, e realmente nos preocupa que alguém possa crer nisso, porque o nascimento desse homem que é só homem é virginal. Então, quanto tempo levou para eu dizer essa frase? 15 segundos. Exatamente. Espera aí. Nasceu um homem comum que depois foi incorporado, recebeu a incorporação do Cristo. Mas esse homem comum vem de um nascimento virginal? A profecia fala sobre o batismo ou sobre o nascimento? João fala
no seu primeiro capítulo, no verso 14, que o verbo se fez carne no batismo ou no nascimento? Verdade. Então, logo nós percebemos, eu não levei mais do que um minuto para falar, que a Bíblia absolutamente não corrobora uma vinda posterior do Cristo. Jesus já nasceu Cristo, já nasceu o Mashiach prometido, que está em Isaías, que está em Daniel, que está na profecia bíblica, que está inclusive na profecia do seu pai. O primeiro profeta de Jesus Cristo é o seu próprio pai em Gênesis 3,15, né, quando ele diz que é da semente da mulher, uma frase completamente ousada no Velho Testamento, em que tudo se nomeava pelo nome dos homens, as famílias, as guerras, as heranças, os deveres, as atribuições. É Adão que é cobrado, Eva não é cobrada por ter comido do fruto, é Abrão que é cobrado. E dentro de todo esse conceito, que se chamaria hoje, estaria em voga chamar hoje de machismo, de misoginia, etc, 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 dentro de tudo isso, Deus proclama que é a semente da mulher que vai combater. Então, o Cristo profetizado é o Cristo do nascimento, não é o Cristo do batismo. Pastor Carlos Eduardo, tem dois textos que nos chamam muita atenção, tanto no Antigo Testamento como no Novo. E eu gostaria de expor os dois aqui para o senhor e perguntar se Cristo, Jesus, ele é Deus. Isso está comprovado pelas afirmações do próprio Cristo, no contexto do Novo Testamento, dos apóstolos, dos discípulos, posteriormente do próprio apóstolo Paulo. Nós vemos todas as expressões e declarações absolutas da divindade de Cristo. Sim. Se ele sempre existiu, aonde está Cristo no Antigo Testamento? Outra, há dois versículos que eu gostaria de mencioná-los. Eu gostaria de falar do contexto inteiro, mas eu vou colocar os versículos e o senhor já vai entender o contexto inteiro, que fala-nos a respeito do Pai que ele é inacessível. Ele se torna acessível através do Filho. Mas homem algum conseguiu ter um acesso ao Pai. Primeiro está em Êxodo, capítulo 33, e a Ângela vai colocar para a gente, do versículo 17 a seguir, quando Moisés está naquele momento gostoso no Monte Sinai, e ele quer ver a glória de Deus. Aí diz assim o versículo 17. O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Até o 23. Então disse Moisés: peço-te que me mostre a tua glória. Em outras palavras, ele queria ver a glória, mas queria ver a essência de Deus, vê-lo face a face. O rosto, a face. Versículo 19. E Deus respondeu. Ali está tendo uma teofania, mas sem que Moisés tenha acesso visível de Deus. Diante de você farei passar toda a minha bondade, diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha, e quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Isso nos revela um Deus pessoal também, né? Então, Deus está dizendo para ele: ninguém pode me ver na minha essência, na minha face. Posteriormente, o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo a sua primeira carta a seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 6 e no versículo 16, ele vai mencionar, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo: o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele seja honra, poder para sempre. Amém. São dois versículos que mostram-nos que essa acessibilidade ao Pai na sua essência, ser humano nenhum poderia ver. Porém, aonde está Jesus no Antigo Testamento? E se há teofania, nós chamamos também de cristofania, no Antigo Testamento.
Sim, em primeiro lugar, aquela breve análise do texto, posso fazer? Por favor. Porque Êxodo 33, ele apresenta uma interessante evolução na vida de Moisés. Lá no capítulo 3, ele tem uma teofania, ele tem uma manifestação de Deus em sua vida, é quando Deus se mostra a ele, inclusive quando Deus revela seu nome, né? Aquele que é a essência dele, porque Deus tinha se revelado de diversas formas já a outros personagens, sim, por exemplo, a Abraão. E aqui ele está dizendo qual é o seu nome, mas veja que a partir do versículo 4 acontece isto: e vendo Yahvé que Moisés se virava para lá, para onde estava Yahvé, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse Deus, Yahvé: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Agora, interessante, e Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Então, esta é a posição de Moisés na primeira visão, será a mesma de Elias lá na frente. Então, no começo da caminhada com o Senhor nosso Deus, Moisés teve como primeiro ato encobrir-se para não ver, não correr o risco de ver. Isso é o melhor entendimento. Ele não quis correr o risco de ver. E vi. Então ele já tinha ciência do que mais tarde o próprio Deus vai dizer para ele. Ele já tinha trazido dos pais essa ciência. A tradição verbal. A tradição verbal. Então, veja que a convivência dele com o Senhor, a intimidade dele com o Senhor cresce a tal ponto que agora ele ousadamente muda seu procedimento. Aquele Moisés lá que cobriu o rosto para não correr o risco de ver, agora está dizendo: Senhor, eu mudei de ideia, eu gostaria muito de ver. Né? Porque ele já sente dentro de si que não é possível que esse Deus queira um relacionamento tão íntimo com ele que agora quererá matá-lo por causa de uma visão. E Deus explica para ele que não é questão do que Deus quer, é questão de impossibilidade de ser. Um ser que é puro não pode ser visto por olhos corrompidos, mortais, carnais, pecadores, porque não está na possibilidade desse ser carnal pecador ter um contato íntimo de natureza com um Deus que é puro. Ele seria consumido não por falta de amor de Deus, mas porque a natureza dele não era capacitada para ver. Nós vemos que nas Escrituras que haverá uma transformação disso, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 13, vai nos mostrar que no futuro isso vai mudar. Mas na natureza que nós temos, a visão de Deus, em essência, do Deus Pai, é impossível. E Deus lembra isso a Moisés. E carinhosamente, eu costumava pregar, o pessoal da igreja do Imirim se acostumou com eu pregando, e eu citei várias vezes que Deus pegou carinhosamente Moisés pelo colarinho e o levou, igual um bonequinho mesmo, o colocou na fenda e falou: ó, fica aqui, eu vou passar, você vai sentir uma glória passando pelo seu corpo. Mas é a única área sensitiva sua que vai me experimentar. Você vai sentir a onda de calor da minha passagem, a onda de virtude. Você vai sentir algo espiritual passando por você. Isso vai ser sensível à sua pele, mas você não pode olhar para mim. E Deus carinhosamente o coloca ali e passa. Ainda assim, seria a essência do Deus puro, do Deus Pai, que está passando por Moisés? É uma interrogação. Essa essência, esse relacionamento se dá outras vezes no Velho Testamento? Outra interrogação. Sim, a resposta é sim. Esse relacionamento acontece com Adão,
antes de pecar e depois de pecar. Deus fala com Adão antes de pecar e fala com Adão depois de pecar. Então, a fala de Deus com Adão existe. Existe a fala de Deus com Caim em pleno pecado. Né? Existe. Então, todas essas falas de Deus são só audições? Não. Em Gênesis 18, nós temos uma terceira ou quarta conversa registrada. Nós vamos entrar lá daqui a pouquinho em Gênesis 18. Tá, nós temos uma terceira ou quarta conversa de Deus com Abraão. Nesse texto que o senhor está mencionando, subentende-se também, do próprio Moisés, no contexto do capítulo 3, que é uma manifestação do próprio Cristo. Sim. Porque você percebe na leitura do texto que no versículo 2 vai mencionar ali o anjo do Senhor lhe apareceu. Geralmente no Velho Testamento, para a maioria dos teólogos, essa manifestação do anjo do Senhor é sempre como um anjo específico. O anjo, não é um anjo. Algumas passagens, um anjo apareceu, então vem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, milhares e milhões. O anjo é um artigo definido. As versões mais fidedignas sempre vão fazer atribuições a esse anjo, nunca com letra minúscula, sempre com letra maiúscula. As manifestações desse anjo geralmente estão relatadas ou resultam em uma prostração ou adoração a ele, e ele não diz não. Diferentemente quando é um anjo, não, levanta aí, cara, por favor. E o anjo, ele recebe essa adoração. Por isso, é comum entre os teólogos creem que esta manifestação, angelofania, cristofania ou teofania, é uma manifestação do próprio Cristo. Porque no versículo 2 diz assim, ali o anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo. Tá, uma manifestação sobrenatural do anjo de fogo. E quando Moisés vira para lá, esse anjo do Senhor, que cremos que é o próprio Cristo, fala na primeira pessoa como Deus, dizendo para Moisés, Moisés, eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac. E depois declara seu nome. Exatamente. Seria, então, uma cristofania? As teofanias de Theos, Deus, faneia, aparecer, aparições de Deus, manifestações visíveis ou audíveis de Deus no Velho Testamento, elas nos levam para um terreno escorregadio em teologia. Devemos fazer nossas afirmações com muito cuidado, até com algumas ressalvas. Eu falei no nosso programa anterior que há doutrinas que são sem ressalva e há doutrina com ressalva. A teofania nos apresenta doutrinas em que às vezes vamos perceber a necessidade de alguma ressalva. Não é um assunto taxado, cravado, mas a inclinação para aquele pensamento é forte. A doutrina pode ser estabelecida, embora às vezes não o dogma. E eu quero fazer uma ressalva entre doutrina e dogma. Doutrina é a defesa de um pensamento estruturado nas Escrituras. Então, é a defesa de um posicionamento que deve ser o correto dentro das Escrituras. Então, doutrina combate doutrina. Existe a minha doutrina, a tua doutrina. E dogma é uma verdade estabelecida pela Escritura imutável, em que não há debate. Por exemplo, a eternidade de Deus, os atributos de Deus, a onisciência de Deus. Como um ser será Deus sem ser onisciente, sem ser onipresente? Isso são dogmas. E doutrinas são estruturas de pensamento baseadas nas Escrituras que procuram estabelecer-se como verdade ou até chegar à condição de dogma. Então aqui nós temos a interessante doutrina. Quem era o anjo de Deus, aquele classificado como anjo de Deus? Nós vamos ver, por exemplo, de uma maneira bem rápida, que em Apocalipse é um anjo, e vamos ver aí no capítulo 18 que o pastor falou que ali nós temos a diferenciação clara, né, desse aspecto. Então,
Moisés, ele vê o anjo do Senhor, não está clara a narrativa, porque ele vê o anjo na sarça, a sarça queimar-se. Primeiro ele vê a sarça queimar-se, arder e não queimar-se. Depois ele vê que é o anjo que está manifestado ali. E depois diz que ele se vira para lá. É difícil entender como alguém se vira para lá se ele já viu ali. Dá a entender que ele deu as costas para ausentar-se, para sair, mas mudou de ideia e quis voltar. Mas quando agora ele quer virar para ir para lá, chegar perto para ver, Deus chama a atenção dele de que ele não chegue. Que esse primeiro pensamento dele de não chegar lá perto é válido. É prudente e é válido, que ele deve mesmo ficar na posição que ele está e escutar a voz. Então ele percebe, eu não estou tendo imaginação, é Deus. E cobre o rosto para não correr o risco agora de ver. Mas essa passagem começa com a clara expressão anjo de Deus e termina com a clara expressão Yahvé. Esse é meu nome. E pelo meio passa por eu sou o mesmo Deus que apareceu e relacionou-se com teu pai Abraão, teu pai Isaac, teu pai Jacó. Então, nós temos uma inclinação a pensar que anjo de Deus é uma aparição visível de Deus. O que nos encaminha bem nisso aí, eu penso, é que a palavra ângelo, malach, em hebraico, e angelos em grego, ela foi transliterada, ela não foi traduzida. Isso nos ajudaria muito no entendimento, porque aí a palavra anjo não classifica um ser, ângelo significa mensageiro. Então ele é um mensageiro do Senhor, que se confunde com o próprio Senhor que o envia, né? Ou com o próprio Senhor que se torna o mensageiro. Então, há uma fusão aí de dois entendimentos. O mensageiro, ele é especial do Senhor, ou ele é o próprio Senhor e por isso é especial. Dentro dessa segunda visão, ele é o próprio Senhor e por isso ele foi diferenciado, por isso é especial, ela claramente nos puxa o pensamento para o Senhor Jesus Cristo. Porque ele é existente, pré-existente antes da criação do mundo, e ali há como nós vamos ver em outras passagens, há um formato que o homem identifica como até talvez um formato humano, que não o assusta por formato, mas o assusta por glória, né? Então, se nós pegamos isso e pegamos Mateus 17, Jesus se transfigurando, e o Jesus que os discípulos estavam acostumados agora tem a semelhança do anjo do Senhor, se nós casamos essas passagens, temos uma doutrina fechada. Né? O anjo do Senhor pode ser o Senhor Jesus Cristo, eu diria não apenas que pode, como que de fato é. Eu concordo com o número, grau. Mas com ressalva, é uma doutrina. É um entendimento que nos parece corroborado em outras passagens. O que o pastor citou, ele recebe adoração, terreno escorregadio, porque adoração no Velho Testamento está associada a dois fatores. Um, ao serviço que se presta, né, a uma divindade, isso é adoração, é prostração, mas também havia a prostração como sinal de... Desculpe, eu mexi no microfone aqui. Há uma prostração no sentido de respeito. É a prostração que, por exemplo, Jacó vai fazer com Esaú. Então, nos casos de anjo de Deus, a prostração é claramente no sentido de adoração mesmo. Isso se vê claramente em Manoá, no capítulo 13 de Juízes. Manoá não se agacha em respeito ao anjo que lhe aparece. Ele adora, ele
pede para adorar. E o anjo diz, você vai dedicar essa adoração a Yahvé. É verdade. Agora são 11h03, nós vamos voltar falando sobre Gênesis capítulo 18, que é maravilhoso esse texto. Porém, agora nós vamos a intervalo. Eu quero incentivar a você que está aí nas nossas redes sociais, @OVPC Manda Aqui, deixar seu like, compartilhar a nossa programação e marcar pessoas. E você que está no streaming da Netfé, divulgue a nossa programação. Já voltamos, já. Depois Eis-me aqui, é que eu... prostrado aos teus pés. Já tirei o meu orgulho e que nada me afaste de ti. Eu confio nos seus planos. Posso não ver, mas eu escolho crer. A minha resposta é Deus, o meu futuro é Deus. E não importa o que aconteça, eu sou Deus. Eis-me aqui, prostrado aos teus pés. Já tirei o meu orgulho e que nada me afaste de ti. Eu confio nos seus planos. Posso não ver, mas eu escolho crer. A minha resposta é Deus, o meu futuro é Deus. E não importa o que aconteça, eu sou Deus. A minha resposta é Deus, o meu futuro é Deus. E não importa o que aconteça, eu sou Deus. Os teus olhos encontrei meu caminho, dos seus braços descobri o que devo ser. E o meu coração é teu, os meus sonhos são teus, e pra sempre eu sou de Deus. Nos teus olhos encontrei o meu caminho, nos teus braços descobri o que devo ser. E o meu coração é teu, os meus sonhos são teus, e pra sempre eu sou de Deus. Nos teus olhos encontrei o meu caminho, os teus braços descobri o que devo ser. E o meu coração é teu, os meus sonhos são teus, e pra sempre eu sou de Deus. E o meu coração é teu, os meus sonhos são teus, e pra sempre eu sou de Deus. Onze horas e 7 minutos na capital paulista, falando com o meu amigo, pastor Carlos Eduardo, desse assunto tão vasto que é a cristologia e a divindade de Cristo. Agora há pouco nós estávamos assistindo o pastor Wesley Marques. Precioso, hein? Eu sempre digo aqui, a Ângela não concorda, mas é a cara do pai. Ai, bênção ele. Bom, vamos tornar isso público. O pastor que estava cantando aí, que você viu cantando no louvor, e eu ia comentar aqui uma unção muito grande nessa vida, é filho do pastor Vanderlei e é ministro da palavra também, é pastor também. Parabéns ao pastor Glória a Deus. Vanderlei, parabéns ao seu filho. Deus continue a usá-lo grandemente.
Amém. Para continuarmos firmando esta doutrina, Jesus sempre existiu porque Ele é Deus e a sua divindade. Eu quero mencionar ainda 2 outros versículos, na verdade são 3 versículos do Antigo Testamento, voltar no Evangelho de João. Ângela, você me ajuda, por favor? Vamos voltar no Evangelho de João. João, capítulo de número 1, versículo 18, dentro daquilo que João está falando sobre a encarnação do Verbo, a encarnação do Logos. Ele vai falar no versículo 18 assim: ninguém jamais viu Deus. Mas Jesus não foi visto. Mas o Deus unigênito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Agora, Hebreus, capítulo de número 1, o versículo 1 a seguir, o autor de Hebreus ele vai dar uma revelação também clara a respeito de Jesus como Deus. Ele diz: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade de Deus, e assim sucessivamente. Não vou continuar, eu só quero citar outro versículo do apóstolo Paulo, à igreja em Colosso, aos Colossenses, a carta aos Colossenses, capítulo 1, o versículo 15 até o 17, que Paulo também vai contextualizar esta questão da divindade de Cristo, quando ele diz a respeito de Jesus: ele é a imagem do Deus invisível. Você quer ver o Pai? É a revelação do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. O 17, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Está aí os ensinos do evangelista João, do autor dos Hebreus e do apóstolo Paulo, mostrando a divindade de Cristo. E se ele é a imagem exata do Pai, se ele é a revelação do Pai, as manifestações dele no Antigo, as manifestações de Deus, da Trindade, no Antigo Testamento, é a manifestação do próprio Cristo. Sim, e Paulo vai corroborar seu próprio dito aos Colossenses no capítulo 1, quando no capítulo 2, verso 9, ele afirma: porque nele, em Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, quanto a isso, não há a menor sombra de dúvida nas Escrituras. E, de fato, nós cremos que essa manifestação prévia do Senhor, pré-encarnado, como é dito no Velho Testamento, ela traz aquele aspecto fundamental da questão da adoração. Como nós dissemos, existe o prostrar-se reverente, né? um prostrar-se de Esther a Assuero, um prostrar-se de Jacó a Esaú, existe o prostrar-se reverente, um prostrar-se dos irmãos de José a José no Egito, e que o próprio José profetiza isso para seu pai e seus irmãos. Esse é um prostrar de reverência, mas o prostrar de adoração, ele tem uma característica muito diferenciada, porque há uma proposição de entrega de vida, há uma proposição de oferta de sacrifício, de rendição, de oferta de sacrifício, como nós dissemos em Juízes 13, é o caso de Manoá. Ele se propõe a oferecer um sacrifício. Em Gênesis 18, que a gente está evitando porque o pastor falou de nós entrarmos, há um oferecimento também. E lá em Apocalipse, no capítulo 19, verso 10, e depois no capítulo 22, versos 8 e 9, João, diante das magníficas revelações que ele tem,
da influência forte que ele recebe, ele quer prostrar-se diante do anjo. Está aí na tela para você, internauta. Ó, então caía a seus pés para adorá-lo, mas ele disse, não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos que mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E isso vai se repetir, se nós pudermos colocar lá em Apocalipse 22, nos versos 8 e 9. Vai acontecer o mesmo cenário. João reincide em pecado, em tentativa de pecado. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas, tendo-as ouvido e visto. Caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele disse, não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras desse livro. Adore a Deus. Então nós temos uma frase aí que se repete, né? Em apologética nós amamos as frases que se repetem. Lá no capítulo 19, verso 10 está adore a Deus, no final da expressão. E no capítulo 22, no verso 9, está no final da expressão adore a Deus. Ou seja, não adore outra pessoa senão Deus. Em Êxodo, no capítulo 20, Moisés escreveu isso com toda clareza, está, não terás outros deuses diante de mim, não te prostrarás a ninguém nem a nada, a não ser ao teu Deus. Então, a ordem clara, o dogma estabelecido é, não se adora a ninguém que não Deus. A adoração de outro ser, coisa, evento, fenômeno que não Deus constitui idolatria. Latria, culto de adoração a quem não é Deus, ao que não é Deus. Isso é um dogma, isso não é uma doutrina, né? Isso está explícito no primeiro mandamento, primeiro, segundo e terceiro mandamentos. Se quer o nome desse Deus, a quem dizemos adorar, podemos chamar em vão, que seria jurar falsamente, jurar em nome de Deus, chamar Deus quando no seu coração aquilo não é verdade, chamar a Deus quando você está em pecado, invocar o nome de Deus como se fosse aliado dele estando em pecado, enfim, chamar falsamente o nome de Deus. Deus leva isso muito a sério e é claro que deve levar porque a natureza dele é de pureza. Então, está proibido terminantemente o ajoelhar-se com a intenção de adorar. Mas no Velho Testamento, nós vemos a intenção expressa e vemos que não há o fulminamento, vamos criar essa palavra. A pessoa não é fulminada. Pelo contrário, a esposa de Manoá, olha aí mulheres são muito práticas, são muito sábias. Às vezes o homem com uma puxadinha de orelha da sua esposa, ele dá uma consertada em alguma coisa que estava errado. E ela fala, escuta, querido, e ele, por acaso, iria aparecer para te abençoar tendo intenção de te matar? Se ele apareceu para te abençoar, ele não vai te matar. E aí é que Manoá diz, então Deus não vai abençoar, não vai matar aquele a quem ele apareceu com a intenção de abençoar. Mas Manoá presta um oferecimento a esse anjo. Sim, é verdade. E pergunta o nome do anjo e o anjo diz, por que você está perguntando o meu nome? O meu nome é maravilhoso. Maravilhoso. Aí eu ponho aquela interrogação, é o mesmo maravilhoso de Isaías 9? De Isaías 6, o seu nome... Perdão, de Isaías 9? 9, verso 6, que diz, o seu nome será maravilhoso conselheiro. Então Manoá prestou adoração. Vamos ver em 18 que há um relacionamento de oferta a essa pessoa. Há no posicionamento de Moisés, ao cobrir o rosto, uma clara indicação de serviço, de adoração, de divindade, de divinização daquele com quem ele estava. E nenhuma dessas pessoas foi repreendida. Penso eu, concluo eu e defendo a doutrina de que o Senhor Jesus Cristo esteve nesses encontros. E dentro desses encontros, agora sim vamos em Gênesis capítulo de número 18. Finalmente vamos lá. Queremos ruminar esse texto. Eu vou citar, assim, não tem como lê-lo inteiro. Sim. Mas eu quero só destacar alguns versículos e depois o senhor pode falar sobre eles.
Deus vai prometer um filho a Abraão. Gênesis capítulo 18, versículo 1 diz assim: o Senhor, Yahvé, apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Aí presta atenção, internauta, no versículo 2 vai dizer que quando o Senhor aparece ele e mais duas pessoas que são classificados, quando Moisés está escrevendo, de 3 homens. Abraão levantou os olhos, olhou, eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu à porta da tenda, encontrou eles, prostrou-se em terra. E ele vai começar a conversar. Estes 3 estão ali e vai se destacar um. Este um fala como Deus na primeira pessoa, quando está prometendo a Abraão e Sara um filho. No versículo 10 diz assim: um deles disse, são 3, um deles, primeira pessoa, certamente voltarei a você daqui 1 ano, e Sara, sua mulher, dará à luz a um filho. Então, ele está trazendo, e vai fazer promessas no decorrer do texto, como Deus na primeira pessoa. Então, são 3 e um deles falando na primeira pessoa como Deus. Depois, você vai perceber que haverá o juízo de Deus contra as 2 cidades, Sodoma e Gomorra. E Abraão vai interceder junto de Deus, junto de um daqueles, junto do Senhor, pelas cidades. No versículo 16 diz assim: quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, Abraão ia com eles. Esse ia com eles. Os 3. Não é figurativo. Os 3. É literal isso aqui. Sim, é literal. É literal, não é figurativo. Ia com eles. Então, é uma manifestação física dos 3. Sim. Visível. Para encaminhar. Aí volta o terceiro, um deles, dizer na primeira pessoa: o Senhor disse. No versículo 22, vai mostrar que aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma. Esses homens que vão a Sodoma vão aparecer lá na casa de Ló. Sim. E quantos aparecem lá? 2. 2, capítulo 19. Porque a parte B desse versículo de 22 vai dizer: mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. Então você vê a manifestação lá no capítulo 19, versículo 1, você vê, ao anoitecer, os 2 anjos, agora fazendo menção de anjos, chegaram a Sodoma e Ló estava sentado. Então, nós vemos a manifestação de 3 anjos, o anjo do Senhor, uma manifestação do próprio Deus, falando na primeira pessoa como Deus. Abraão, posteriormente, vai fazer menção exatamente que ele esteve diante do Senhor, lá no versículo 27 do capítulo 19, depois da destruição de Sodoma e Gomorra. Versículo 27 diz: na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi ao lugar onde tinha estado na presença. Na presença. Amém. Algumas versões, vamos dizer, diante. Diante da face. Diante da face. Diante da face não é algo figurativo nesse texto. É algo literal. De jeito nenhum. Sim. Se olhar para o Pai, eu seria fulminado. Nós temos... baseado no ensino de autores hebreus, de João, do apóstolo Paulo, da própria expressão do próprio Deus em Êxodo capítulo 33, Deus na sua essência não pode ser visto, ou o Pai, então a manifestação do próprio Senhor. É isso? Sim, nós temos aqui, porque veja bem, Deus pode fazer uma teofania usando um anjo, mas esse anjo falará em nome do Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Tem autoridade, tem poder. É o que vai acontecer com os 2 anjos lá em Sodoma. Uhum. Se nós não temos tempo no programa para analisar as falas, fazer perícia, né? Uhum. Fugiu agora o termo que se usa para pegar 2 depoimentos e tirar a verdade dos 2, do que há de choque entre os 2. Mas, fazendo uma perícia dos 2 textos, a fala é diferente. Um fala na autoridade de quem determina e outro fala na autoridade de enviado. Sim, sim. Inclusive, dentro dessa fala, há um limite de autoridade.
nós não podemos destruir o lugar enquanto não te tirarmos. Verdade, verdade. Né? Ou seja, ele tem a autoridade de destruir, mas não tem autoridade plena. Sim. É o caso dos 2 anjos. O outro tem autoridade até de negociar com Abraão se a cidade vai ser destruída ou não. Sim, sim. Ele tem o poder de destruição na mão. Verdade. Destrua se quiser. Me convença. Me convença porque você está falando com a pessoa certa. Exatamente. Eu posso destruir ou não. Exatamente. Aliás, a fala de Abraão, que é usada lá no verso 18... perdão, não é no verso 18 não. A fala de Abraão, quando ele está... É 18, ele começa lá no não, verso... ele começa falando no verso 18, mas é aqui, ó. Verso 23. Do capítulo 18. Do capítulo 18. Destruirás também o justo com o ímpio? Uhum. Então, ele está falando com quem tem o poder. E não pode se esquecer que os 2 foram e ele permaneceu ali. Ele permaneceu ali e está conversando com quem tem o poder. Literalmente. Literalmente. E lá não. Lá, Ló fala, eu não quero fugir para Loá. Eu não quero fugir para Campina. Eu quero fugir para Loá. E os anjos falam, tá bom, nós te autorizamos isso. Ou seja, é uma autoridade tão limitada que até a escolha do homem prevaleceu. Já no caso de Abraão, não tem escolha. Se você me convence de que há razão em eu não destruir, não destruo. Se você não me convence, destruo. Certamente destruirei. Né? Então, esse é um fator que deve ser considerado. O outro fator, verso 2. Abraão levantou os olhos e olhou e viu. Viu, exatamente. É sensível aos seus olhos a figura de 3 pessoas. Só que não está claro. Isso deve prevalecer em exegese, em apologética. Não está claro até o versículo 8, não está claro que Abraão já tivesse identificado como sendo divindade. Não está claro. Porque Abraão, o escritor aos Hebreus vai dizer que alguns, sem perceber, deram acolhida a anjos. Ele certamente está incluindo Abraão, se não está citando Abraão diretamente nesse pacote. Não está claro até o verso 8 que ele tivesse percebido ser divindade. Mas conforme agora, a partir do verso 9, a fala se dá, especialmente no verso 10, que foi lido, certamente tornarei a ti e Sara terá um filho. Abraão identifica aquela voz que vem falando com ele lá do capítulo 12. Capítulo 12, capítulo 15, capítulo 17. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Agora, esse ser que ele identificou e foi hospitaleiro, foi gentil, fala e ele, fisicamente ou espiritualmente, fala dentro do seu coração. Eu conheço essa voz. E isso não tem como evitar de nos levar a João 10. As minhas ovelhas conhecem minha voz. Abraão começa a chamar esse ser de Yahvé, de Senhor, quando ele ouve essa pessoa falar. E isso me leva a Jesus. Minhas ovelhas escutam minha voz e conhecem. Então, Abraão o identifica, né? E é interessante que aqui nós temos Abraão e Moisés falando. Abraão o está tratando como Deus, como El Elyon, como El Shaddai, com aqueles nomes que ele conhece. Elohim, Elohi, ele está tratando, Abraão está tratando com os nomes que ele conhece, mas a passagem, quando identifica essa pessoa que está falando, por exemplo, verso 13, quando essa passagem, o narrador do que está acontecendo, identifica, chama por Yahvé. Ora, Yahvé só se revela lá no capítulo 3 de Êxodo a Moisés. Então aqui nós temos 2 relacionamentos com Deus.
Um relacionamento de Abraão que sabe que aquela voz daquela pessoa ali em particular é aquela voz que o vem orientando desde Gênesis 17. E aqui o autor que está narrando a história 400 anos depois está dizendo, escuta gente, esse que está falando com Abraão é Yahvé, o que falou comigo. Disse Yahvé para Abraão, mas Abraão não sabe que é Yahvé que está falando com ele. Outra coisa que me chama muita atenção também é o versículo 17, porque quando querem espiritualizar no contexto de dizer que é uma voz apenas de Deus e uma manifestação apenas espiritual, o versículo 16 diz que os homens se levantaram, isso é, eles estavam sentados. Sim. Eles caminharam. Não existe... Eu já combati uma seita, né, herética, conversando com uma pessoa em apologética, né? E eu estava dizendo em off, pastor, e essa pessoa... eu disse a essa pessoa, escuta, você entende como eu que Yahvé é inacessível, está na palavra de Deus, está em 1 Timóteo 6,16, está em Colossenses, enfim... está na escritura toda, né? Está em Êxodo capítulo 33. Escuta, como é que você me explica estas conversas aqui? Comecei a mostrar a ele, né? E passando por Gênesis 18, ele diz para mim, não, mas essa pessoa aí não era Deus porque comeu. E eu falei, não, mas Jesus ressurreto também comeu. Então você está confirmando para mim que essa pessoa aí não podia ser Deus, porque Deus é espírito e não come. Mas essa pessoa comeu. E o Jesus ressurreto, já em corpo glorificado, com aquela glória que ele tinha antes, comeu. Preparou comida para os discípulos e comeu com ele. Preparou comida. Não apenas comeu, mas era um excelente cozinheiro. Esse era Jeová. E eu estou esperando uma resposta até hoje dessa seita e não consegui essa resposta. Mas essa resposta, se eu casar Jesus comendo em corpo glorificado com esta pessoa que come junto com Abraão e traz em si o nome de Deus, eu já tenho uma identificação de Jesus e a doutrina é ainda mais reforçada. Outra questão é o versículo 21 do capítulo 18, que é um erro pela pessoa não conhecer a geografia bíblica. Porque ele começa dizendo assim, descerei e verei. Aí o pessoal pega esse texto, descerei, então é Deus descer do céu na terra. Mas no contexto não é isso. Descerei porque os carvalhais ficam numa região e Sodoma e Gomorra ficam em outra. Descerei, então os anjos vão descer. É um erro até infantil. Olha, o que eu te recomendo, você que está participando dessa conversa conosco. Em primeiro lugar, eu te recomendo que leia muito a palavra de Deus, porque ela deixa a gente tontinho de tanto prazer. Em segundo lugar, o que é que eu te recomendo? Busque as passagens de corroboração, as passagens que eu chamo de paralelas. Veja bem, o pastor leu aqui, com muita simplicidade, Abraão, capítulo 19, verso 27. Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. Verso 28, e olhou para Sodoma e Gomorra. Abraão, quando intercedeu ao Senhor, tinha em vista lá embaixo Sodoma e Gomorra. Agora ele olha e vê o fogo descendo. Então esse desceu do verso 21 do capítulo 18, não é desceu no céu e da terra, desceu desse lugar em que ele está conversando com Abraão, ele desceu, que é um planalto, ele desceu para Campina. Geografia bíblica. Geografia bíblica. Olha, se o pessoal for para o IBBC, essa vergonha não passa mais. Eu já vou terminar, porque a dona Ângela já fez assim para a gente, mas são 11h32. Só para a gente encerrar esse assunto, porque semana que vem nós vamos falar sobre a humanidade de Jesus. Né? Jesus tornou-se homem. Mas assim, algumas pessoas pegam um texto isolado, no contexto de Isaías, capítulo 6, quando fala aquela questão de que Isaías viu Deus na sua essência. Né? Não, mas os caras estão errados, porque está lá na Bíblia, Isaías capítulo 6, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Realmente foi o Pai em essência que Isaías viu assentado no seu trono?
João capítulo 12, versículo 41, depois o próprio evangelista vai nos dar uma resposta. Eu vou deixar o senhor à vontade. Olha, essa é uma passagem bastante difícil, porque a expressão é clara. Aqui, primeiro nós temos Senhor com a inicial maiúscula e as sequências minúsculas. Normalmente, esse termo significa Adonai, o amo, não significa Yahvé. É um detalhe? Mas é um detalhe importante. Adonai, apesar de algumas vezes ser uma referência... Ele é referência a Deus. Porém, era usado esse título também a homens e senhores. A né? homens. Por exemplo, senhor de escravos, Adonai. Sim, é que Yahvé é um nome inefável. Sim. Tanto que ele está representado em tetragrama e não em sua totalidade. E o judeu não o profere de forma alguma. E eu, não judaizando, mas eu penso que devemos ter mais reverência com esse nome. Sim. Porque nós somos pecadores. E tem que ter reverência ao falar desse nome. Mas aqui é Adonai. Isaías está dizendo que viu Adonai num alto e sublime trono. Não está dizendo no seu trono. O que identificaria lá aquele trono de Apocalipse capítulo 4, onde a potestade, Deus Pai, está assentado e ao seu lado está o Cordeiro. Isaías não está dizendo o seu trono e nem está descrevendo a mesma visão que João teve. Então, esses aspectos nos levam a ver um ser entronizado, adorado por serafins. Isso me leva a Hebreus, nos capítulos 1 e 2, quando se estabelece no capítulo 1, que Deus, quando faz vir o seu Filho ao mundo, determina, e os anjos o adorem. Então, este ser recebe adoração. Se Isaías viu Adonai num alto e sublime trono adorado por anjos, é mais difícil eu fazer a exegese de Isaías ter visto Deus Pai ou a exegese de Isaías ter visto Deus Filho. Porque o Deus Pai está lá no Novo Testamento, nunca foi visto por homem algum. Então eu tenho que olhar Isaías 6:1 com essa perspectiva. Deus Pai nunca foi visto por homem algum. Isaías está dizendo, eu vi Adonai. O Salmo 110 vai dizer, disse Yahvé ao meu Adonai. Quem Isaías viu? Eu posso integrar essa passagem na doutrina de que o Deus Filho se revelou a Isaías? Posso. É terreno escorregadio? Devemos analisar com muito cuidado? Devemos analisar melhor? Sim. Mas posso colocar na doutrina? Sim. Porque é mais difícil eu conseguir entendimento para Deus ter visto Yahvé, de quem a Escritura toda diz que homem algum viu. Verdade. E o evangelista João vai autenticar isso quando ele fala lá, falando para os judeus, né, a experiência lá de Jesus. Sim. Com Isaías. Exatamente, João capítulo 12. Vou pedir a Ângela para colocar, antes que ela brigue com a gente, que já são 11 horas e 37 minutos. Já passou. Aí na Netfé nós já estouramos o horário. O versículo 41 diz assim, vamos lá? João capítulo 12, versículo de número 41. Ele diz assim, para os nossos internautas. Isaías disse isso, ele está falando do pessoal que estava com aquela incredulidade. Isaías disse isso, fazendo menção e referência a Isaías 6. Porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Pronto. Checkmate.
Checkmate, fechou a doutrina, vamos para casa. Missão cumprida. Por isso, meu pastor, foi no primeiro programa que nós tivemos aqui, e eu volto a dizer para você, internauta, não tem como comparar Jesus com nenhum fundador de nenhuma outra religião. Ele é incomparável, ele é Deus. E nós agradecemos a essa querida seita que diz que ele é Miguel. Muito obrigado pelo oferecimento, mas nós vamos passar essa, tá? Miguel é Miguel e Jesus é Jesus. Glória a Deus. Quero agradecer aos nossos irmãos que interagiram conosco nas nossas redes sociais. Lembrando para você que na próxima sexta-feira nós estaremos aqui junto com essa pessoa ilustre que eu aprendo muito, que é o nosso querido professor, pastor, palestrante, pregador, pastor Carlos Eduardo. Leve-o na sua igreja para ele ministrar uma palavra, para ele fazer uma série de conferências, edifique a vida dele. Eu não sei se a Ângela já colocou o contato do pastor Carlos Eduardo, mas vai estar aí na nossa programação sempre e você pode formular um convite para ele edificar e abençoar a sua vida. Está aí, ó, Facebook, Carlos Eduardo Carvalho. No Instagram, @Seducar21. 21. Glória a Deus. E, posteriormente, se o senhor quiser deixar também o Facebook, né? Eu uso bastante o Face. E, posteriormente, se as pessoas quiserem depois seu WhatsApp, eles podem também. Sim. Ok? Nós queremos mandar abraços para as pessoas que interagiram conosco através das nossas redes sociais. Pastor Vanderlei, desculpe interrompê-lo. Apenas para dizer que aquela pessoa que está ali na relação... Helena Conceição. É aquela de quem falamos. É aquela da declaração. A senhora viu, dona Helena? Que declaração linda que seu esposo fez para a senhora. Eu quero mandar um abraço também para Mônica Nogueira, Vicente querida Antunes, Nilzete Guimarães, Heloísa Sanches de Marília, Luciano Pereira, da Igreja Brasil para Cristo, João Pessoa. Não, ele é de João Pessoa, mas ele é da Assembleia de Deus, Ministério MRV. Perdão, Luciano. E ele está em Londres. Ai, que legal. Ministério do pastor José Aparecido, um servo de Deus. Mas eu tenho certeza que ele quer o Brasil para Cristo. Amém. Todo mundo certeza, quer o Brasil com toda para Cristo. certeza. Pastor Luiz Carlos V, da Igreja Brasil para Cristo, em Geraba? Itaboraí, no Rio de Janeiro. Pode vir coisas boas do Rio? Claro que pode, eu sou um carioca. Aleluia, um abraço, meu amigo conterrâneo. Inês Giuriati, de Chapecó, Santa Catarina. Marli Góes, Centenário do Sul, no Paraná. Eu era garoto ainda, fui lá em Centenário do Sul, numa convenção de pastores, quando pastoreava a igreja em Paranaguá, faz anos. Célia Regina, da Igreja Brasil para Cristo, de Mirante, Arujá. Ellen Thompson, Ricardo Miranda, Fátima Paz, Diácono Ricardo Benites, Diaconisa Elaine Benites, Pastor Natal Magalhães, da Igreja Brasil para Cristo, em Goiânia, no estado de Goiás. Já tive a felicidade de bater um papo com ele aqui. Luísa Dias, Diaconisa Juscelia Costa, Rosana Dias, a nossa querida Leonor Estevanato, que ontem foi bom demais o papo. Eu perdi. Então, mas tá. Meu Deus, se você que quer pecadão. Acessar, visite lá o Facebook da nossa igreja local ou no YouTube que está arquivado. Vou assistir o vídeo. 11h41, a você nas nossas redes sociais e você na Netfé TV. Muito obrigado pelo seu carinho, por nos permitir entrar na sua casa, no seu local de trabalho e aonde quer que você esteja. Lembrando que final de semana, 2 reuniões, às 10 horas da manhã e às 19 horas. Nós estamos aqui situados na Avenida Ultramarino 616, no bairro Lausanne Paulista, na zona norte de São Paulo. São 2 reuniões de Santa Ceia nesse domingo, às 10 horas da manhã e às 19 horas, o pastor Joel Estevanato ministrando a palavra de Deus. Pastor Carlos, obrigado, viu? Deus abençoe. Eu agradeço de coração, muito obrigado ao pastor, à equipe, a todos. Que Deus continue nos abençoando. A paz do Senhor, um bom dia a todos.